Quem tem razão? Nós temos apenas o Dr. Pedro Cavalcante, estamos com um problema técnico para falar com o Dr. Paulo Ozon, mas eu começo então com o pediatra do Hospital Dó de São Luís, Pedro Cavalcante. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito contente de poder conversar sobre esse tema tão importante. Doutor, o tema é recorrente porque a gente está falando sobre, claro, vacinas de coronavírus já há muito tempo. O tema mais recente era justamente a aplicação em crianças, que já ocorre em crianças acima de 5 anos. Nesse caso específico agora, com essa decisão da Anvisa de autorizar o uso da Coronavac em crianças de 3 e 4 anos também, ou seja, a partir de 3 anos elas já podem ser vacinadas, neste caso com Coronavac, o senhor é a favor, levando-se em conta dois aspectos, por gentileza. Primeiro, o momento atual da pandemia, nós temos hoje, obviamente, uma situação muito menos grave, aliás, infinitamente menos grave do que tivemos, felizmente, tínhamos lá em 2020 e 2021. Hoje a situação, felizmente, é muito melhor, ou seja, com gravidade muito mais baixa, com menor número de internações, enfim, tudo isso que nós já sabemos. E o segundo ponto, essas vacinas todas são de primeira geração. E há um grupo importante na ciência e também na medicina que está estudando os efeitos adversos, os colaterais das vacinas. Também o questionamento de que elas não conseguem imunizar, mas elas atenuam de forma muito importante, é a razão pela qual nós estamos hoje voltando à vida, os efeitos do vírus. O senhor acha que mesmo assim essas crianças deveriam ser submetidas a essa vacinação? Veja, Piotr, eu como um pediatra, um médico da população infantil, eu sou extremamente a favor a qualquer tipo de vacina. As vacinas, elas estão sendo estudadas, né? E essa vacina em específico, ela vem no momento em que nós, pediatras, principalmente pediatras que estamos em contato com crianças em terapia intensiva, que é o UTI pediátrico, UTI infantil, vendo que a Covid, nesse momento, nas crianças, a gente percebeu que ela começou a apresentar uma incidência maior e uma mortalidade maior do que algumas outras doenças já conhecidas na população pediátrica. Então, ela acaba sendo mais grave do que a maioria das doenças evitáveis com outras vacinas. Isso levantou também a questão, principalmente da Anvisa, de fazer esse relatório e essa liberação, pensando na proteção dessas crianças, né? A gente tem aí atualmente os dados da Fiocruz, e nós já tivemos 12 mil internações de crianças com Covid desde o início da pandemia. Nós já tivemos mais de 900 mortes de crianças devido à Covid. O Infogripe da Fiocruz mostrou para a gente que ocorrem 2 mortes por dia, né, nesse ano, devido à Covid. Então, pensando na proteção dessas crianças, em atenuar os casos graves, eu sou a favor, sim, a essa vacinação. Para a gente que está aqui atendendo as crianças e vendo os casos mais graves, a proteção dessa população que está desprotegida vai ajudar a gente a defender esses pequenos. O fato dos adultos estarem vacinados, acaba que o vírus ele migra, sim, para a população menos protegida. No caso, é a população de 0 anos a 5 anos, que é as que não tem vacinação. Uhum. Então, isso preocupa muito a gente, porque o vírus começa a ficar mais forte dentro dessa população que não está protegida com a vacina. Agora, doutor, nós temos alguns aspectos e seria bom a gente tentar entender isso tudo. As crianças não foram o primeiro grupo afetado pelo coronavírus lá atrás. E o vírus estava, digamos, muito mais incontrolável do que hoje. Por que só agora as crianças estão sendo apontadas? Porque há sempre uma crítica de que seria um interesse comercial das empresas que fazem vacina. Tudo isso está sendo discutido e as pessoas veem as redes sociais, essas notícias chegam, e óbvio que você pode ter notícia falsa ou não, mas enfim, o debate precisa acontecer e por isso que temos o privilégio de ter a sua companhia aqui. Por que só agora está chegando nas crianças? Qual a lógica da ação desse vírus? Então, veja bem, no início, o vírus, ele acabou sendo mais disseminado e mais agressivo na população adulta, porque a população adulta é a que tem mais contato social, que frequenta diversos lugares. Então, o vírus, ele pegou essa população.
Atualmente, o que está acontecendo? O vírus, ele tem novas cepas, ele sofreu mutações e, consequentemente, ele vai se fortalecendo para atacar as pessoas menos protegidas com anticorpos, que são as pessoas que estão sem vacinação. Então, quando ele ataca alguém que já tem anticorpos, ele não, ainda bem, né, não vai fazer a forma grave, não vai desenvolver uma doença grave, mas ele vai se fortalecer. Então, quando ele entra em contato com uma pessoa não protegida, o risco dela desenvolver uma doença grave é maior. E isso está acontecendo com as crianças. O porquê que a gente só está percebendo... Mesmo com esse vírus, digamos, mais fraco se comparado àquelas primeiras versões? Então, na verdade, não é que o vírus ele é mais fraco atualmente. É que nós estamos mais protegidos como população geral. Então, o número total que nós temos, ele indica que o vírus está mais fraco. Não é que ele seja mais fraco. Em relação à população mundial geral, ele se demonstra menos mortal, mas não em relação às pessoas que não estão protegidas, que no caso são as crianças menores de 5 anos. Tá, mas nesse aspecto, inclusive em relação às crianças, o fato de ser uma vacina de primeira geração e colocar isso dentro de uma criança que tem, obviamente, está num processo de formação mais intenso, obviamente, do que qualquer adulto. Esse risco está sendo bem pesado, doutor? Está sendo bem avaliado nesse ponto? Sim, a Anvisa, como uma instituição séria e já bem antiga nesse ramo de dispensação de medicação, ela recebeu diversos dados, né? Dados das sociedades brasileiras, então de pediatria, de infectologia, de imunização, assim como dados do exterior. Nós temos dados da China, do Chile, que estão vacinando desde o ano passado crianças acima de 3 anos, e eles demonstraram que as notificações de reações adversas graves foram nenhuma, e tiveram notificações de efeitos adversos mínimos, que é o que está acontecendo na nossa população geral aqui no Brasil também. Febre, dor no corpo, uma gripe leve. Então, assim, eles reuniram dados, não só dados do Brasil, com a vacinação das crianças de 6 anos a 18 anos, mas também dados dos países que estão vacinando as crianças acima de 3 anos, no caso do Chile, que é o mais próximo da gente aqui. Então, está havendo estudos para poder liberar com segurança. A Coronavac, ela é um vírus inativo. Então, ela é das vacinas a que apresenta menos efeitos adversos, até os leves, e ela é a mais segura. Os estudos demonstraram que ela aumenta os anticorpos nessa população infantil 4 vezes mais do que na população adulta. Então, a criança ela fica mais protegida com o adulto, né? A dose vai ser a mesma, então é a primeira dose, 28 dias a segunda dose. E lembrando que a Coronavac ela é a vacina que mais foi aplicada no mundo contra a Covid, né? Então foram aplicadas 10 bilhões de doses de Coronavac no mundo. Então nós temos doses aplicadas suficientes e estudos suficientes mostrando que ela é segura e que as reações adversas graves são mínimas, principalmente em crianças. Tá, e o processo vacinal para uma criança de 3 anos é mais ou menos como o do adulto, porque os adultos já estão numa 4ª dose, ou segunda dose de reforço, porque o processo vacinal normalmente para a maioria das vacinas eram 2 doses, né? Com um tempo diferente entre a primeira e a segunda aplicação, depois teve a primeira dose de reforço e agora a segunda dose de reforço, o que totaliza 4 aplicações de vacina. Para a criança também vai ser isso, doutor? 4 doses de uma vacina? E se sabe como isso termina? A princípio, a Anvisa liberou 2 doses, né? Então, a primeira dose, 28 dias, a segunda dose. Acredito que eles vão continuar esses estudos para poder identificar a necessidade ou não de uma 3ª ou 4ª dose. Como eles já têm estudos demonstrando que a Coronavac ela teve uma produção de anticorpos maior nas crianças, esperamos que não precise ficar refazendo doses de reforço tão frequente como na população adulta. Vamos conversar com o doutor Pedro Cavalcante. Doutor, só um outro questionamento, por gentileza, já ampliando um pouco a questão da vacinação. O senhor acha que ainda vamos ter mais doses, além dessas 4 doses? Porque antes o programa de vacinação era muito claro, 2 doses e pronto. A pessoa já estava imunizada.
descobriu-se que não era exatamente uma imunização, era uma atenuação de todos os sintomas e de uma forma muito expressiva, porque evitou, por exemplo, aquele caos nos hospitais. A gente não tem mais isso. Mas o senhor imagina que a gente vai continuar com dose de reforço até, digamos, o vírus desaparecer? Piotr, assim, pelo que eu estou vendo no serviço público, né, e o que está acontecendo, enquanto nós tivermos pessoas não vacinadas e a circulação do vírus dessa forma agressiva causando mortes, a vacinação vai se fazer necessária. Então, enquanto nós não conseguirmos blindar toda a nossa população, a população que já está vacinada, quando ela começa a diminuir o sistema de defesa, porque ela já tomou uma vacina há muito tempo, a gente vai ter que precisar revacinar essas pessoas. Então, por isso a importância dessa liberação da Anvisa, porque a gente consegue proteger mais uma parte da população, já pensando num futuro liberar para os maiores de 6 meses, que é isso que está ocorrendo atualmente nos Estados Unidos. A Pfizer está estudando a liberação de uma dose fracionada para as crianças maiores de 6 meses, porque a gente conseguindo proteger essa população, diminuindo ainda mais o número de mortes, o vírus ele vai enfraquecendo. O que está acontecendo é que o vírus ele entra em contato com os vacinados e ele tem um desvio natural para os não vacinados, e aí acaba causando as mortes. Dr. Paulo Ozon está conosco também, professor infectologista da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Paulo Ozon, o senhor é favorável? Qual é a sua opinião sobre essa decisão da Anvisa que autorizou a vacinação com Coronavac de crianças a partir dos 3 anos de idade, 3 e 4, até porque a partir dos 5 já tinha o uso da Pfizer para este público? A autorização foi dada pela Anvisa, inclusive a gente trouxe a informação agora que o Rio de Janeiro, a rede pública do Rio, já está vacinando essas crianças a partir de hoje, com os 3 anos de idade. Qual a sua opinião, doutor? Piotr, considerando os efeitos colaterais que nós temos observados em relação à vacinação, eu não tenho a menor segurança em relação a essa vacinação em crianças nessa idade. O que está acontecendo é que os efeitos colaterais de vacinas, tanto em adultos, principalmente, que eu tenho seguido, né, nós temos vários efeitos colaterais, alguns até com problemas relativamente graves, como miocardite, como arritmias, como disposição geral, aumento de fatores de coagulação do sangue. Ou seja, eu não vejo necessário e tenho certeza que essa permissão não é muito boa. Não acredito nisso. O doutor Pedro Cavalcante, pediatra do Hospital Dó de São Luís, fez menção aqui, inclusive, ele nos trouxe alguns números que já houve 900 mortes de crianças por Covid. E ele faz menção aqui à segurança da vacina, na opinião dele, até para a gente ter um lado contrário, mas trazendo os argumentos que ele nos expôs agora. E ele disse que este público é justamente o qual o vírus está atingindo mais nesse instante, que não era o grupo prioritário do vírus, entendendo desta forma lá atrás, mas neste momento as crianças estão sendo mais atingidas pelo coronavírus. Eu fiz menção a ele de que essas vacinas são todas de primeira geração. Ou seja, levando-se em conta que as crianças não tinham sido atingidas tanto lá atrás, não era o caso de se esperar um segundo momento, ele acha que não, que o momento é esse. Na sua opinião, doutor, a gente vai ter uma vacina, do seu ponto de vista, segura para coronavírus? Em quanto tempo? Porque a sua posição nesse momento é de não vacinar as crianças, inclusive o senhor faz ressalvas, já fez aqui no programa, inclusive, a vacinação com outras doses para adultos, né? Eu venho de um congresso, o segundo congresso internacional de Covid, né, tanto prevenção quanto tratamento, e nós tivemos presentes lá representantes de mais de 20 países, né, e é totalmente desaconselhável a vacinação em crianças, isso em vários países. Eu acho que nós não devemos correr esse risco, ninguém sabe É só lembrar, né, quando surgiu a primeira vacina, Coronavac, dizia-se que dava 100% de proteção. Né? Nós já estamos aí, 4ª, 5ª vacina, né, vacinas, né?
E, inclusive, nos Estados Unidos, o Kennedy, no Senado, ele conseguiu a suspensão de vacinações. Entendeu? Eu acho totalmente desaconselhável fazer vacinação, ainda mais em crianças. Uhum. A gente está lidando com coisas desconhecidas, né? São experimentais, na verdade, isso é a realidade. E, para mim, o que está acontecendo é que estão enfiando para debaixo do tapete, os negacionistas estão enfiando os efeitos colaterais da vacina que precisam ser reavaliados. Tá, doutor Pedro Cavalcante, ouvindo os argumentos aí do doutor Paulo Ouzon, qual a sua posição? Minha posição continua sendo a mesma, né? Os dados que nós temos, que foi entregue à Anvisa, da vacinação já há 1 ano em crianças no Chile e na China, não demonstram os efeitos colaterais graves, assim como o que a gente vem acompanhando na Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunização. Acredito sim que os efeitos colaterais precisam ser mais estudados, isso é um fato, mas não que a Coronavac, por se tratar de uma vacina de vírus inativado, com esse ano já de experiência em outros países e vendo o momento que está acontecendo nas UTIs pediátricas, no setor de internação infantil, o dano que a Covid está causando nessas crianças, que a doença em si está causando, ele é muito maior do que um possível efeito adverso que nós não temos demonstração nenhuma nesses 2 países que já estão há 1 ano sendo vacinados, né? Então, eu continuo acreditando que nós precisamos de vacinação para poder parar esse vírus, porque enquanto ele estiver circulando, a gente não vai conseguir parar ele. Doutor Paulo Ouzon, o que o doutor Pedro Cavalcante fez foi pesar os prós e contras em relação ao risco da vacina e ao benefício que ela traz, na opinião dele. Qual a sua opinião, doutor? Olha, a vacina deveria ter 2 coisas principais. Primeiro, conferir imunidade. A gente tem observado que isso não tem acontecido, né? Pessoas vacinadas, trivacinadas, tetravacinadas continuam apresentando a Covid, né? Isso é uma coisa fundamental. A vacina é feita para produzir imunidade. E o segundo problema é em relação aos efeitos colaterais, né? E vou dizer assim, obviamente que tem pessoas, colegas que estão referindo falta de efeitos colaterais para as vacinas, coisa que a gente não tem observado. Em cerca de 50 pacientes que eu tenho hoje, com pessoas vacinadas, o número de efeitos colaterais é surpreendente, é mais de 50%. Tá, diante do que nós temos hoje, eu vou fazer a mesma pergunta aos senhores. Eu fico pensando aqui numa segunda geração dessas vacinas todas, porque a lógica do coronavírus, ela existe, ninguém vai negar que existe um vírus mais. A gente viu, por exemplo, uma politização e uma partidarização excessiva sobre substância química, medicamento e vacinação. Parece que isso atenuou neste momento, mas fato é que as pessoas ainda sentem risco, porque a lógica de vacina é imunizar. Eu fiz menção isso ao doutor Pedro Cavalcante há pouco, e a gente tem sim uma atenuação importante. A gente voltou à vida normal e isso se deve às vacinas. Aí tem o doutor Paulo Ouzon que faz questão de mencionar os efeitos adversos. A gente vai ter, quanto tempo demoraria então para se ter uma vacina segura por esse ponto de vista, visto que é preciso citar, essas vacinas foram feitas diante de uma emergência sanitária como nunca antes vista na história dessa humanidade. Não neste momento com esse público gigantesco que temos hoje de bilhões de pessoas. Doutor Paulo Ouzon, eu começo com o senhor primeiramente. Piotr, na verdade, outra coisa que é totalmente impróprio, né, seria essa vacinação na vigência da doença, né, na vigência da doença, sabendo que existe o tratamento precoce que hoje está sendo reconhecido em vários países. Isso é inegável. E outra coisa é em relação a efeitos colaterais. Efeitos colaterais não ocorrem no dia seguinte, como podem até ocorrer. A gente tem visto, inclusive, casos, e uma coisa que está se tornando, felizmente, está se tornando um hábito, é dosar o dímero D, que na verdade mais é do que um fragmento do coágulo formado dentro do corpo. E são microcoágulos já identificados, né, em alguns países, em autópsias, né?
Então, eu acho que essa pressa, né, é muito ruim. Essa pressa de estar vacinando todo mundo, isso está sendo demonstrado na prática, entendeu? Então, não vejo nenhuma pressa em se vacinar crianças e acho que é necessário que haja um estudo melhor a respeito dos efeitos colaterais. Eu já passei por várias epidemias, né? Trabalhei tanto na Unifesp quanto também no Emílio Ribas, passei pela grande epidemia de meningite, depois AIDS, depois H1N1, ou seja, a gente tem uma formação que permite uma certa maturidade para analisar esses fatos. Doutor Pedro Cavalcanti, as suas considerações finais, por gentileza. Então, Piotr, vale lembrar que diversas vacinas que nós temos no calendário vacinal de imunização do próprio Ministério da Saúde, ele tem o objetivo de prevenir, de evitar as formas graves, como é o caso da BCG, para evitar a forma grave da tuberculose, a própria do sarampo, da febre amarela. Então, o que a gente quer na população pediátrica é evitar que essas crianças, que mais 12 mil crianças sejam hospitalizadas, que mais de 900 crianças voltem a perder a vida, porque isso está acontecendo, né? A gente está tendo aumento de internação, nós estamos tendo crianças, infelizmente, falecendo com Covid positivo, estamos com complicação, com derrame pleural, com diversas complicações que levam ao óbito, à morte dessas crianças. Então, assim, o fato dela não estar dando uma imunidade, uma imunidade para sempre, não quer dizer que ela não está protegendo contra as formas graves. E essa é a nossa preocupação, porque nós estamos perdendo crianças que não têm acesso à vacina. E a gente sabe que as vacinas é um direito da população, e foi liberado pela Anvisa, e aí o Ministério da Saúde, hoje à tarde, vai fazer as considerações e vamos ver como vai ser daqui para frente. Dr. Pedro Cavalcanti, pediatra do Hospital DOR São Luís, e também Dr. Paulo Zon, professor infectologista da Universidade Federal de São Paulo. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate aqui no Prós e Contras. Boa tarde, hein?